Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Metrópoles Possíveis, podcast que é produzido e dirigido pelo Observatório das Metrópoles, que está aqui, no IJSN, Instituto Jones dos Santos Neves. Eu sou o Felipe Chicarino. Como eu disse para vocês, este é o podcast Metrópoles Possíveis, mais um episódio de uma série de 6 episódios que pretendem discutir as complexidades das metrópoles e também apresentar soluções ou possíveis soluções. Um outro futuro é possível, viu, gente? E nesse episódio a gente vai tratar uma temática muito necessária, que é a transição ecológica e as mudanças climáticas. Para discutir sobre esse tema, será que o mundo vai acabar? Está chegando perto do fim do mundo? Brincadeiras à parte, já trago aqui para essa mesa, já estão aqui devidamente posicionados os nossos 3 convidados/convidadas que vão trazer conteúdo para a gente poder discutir sobre essa questão tão necessária, tão sensível, que são as mudanças climáticas. À minha frente, Pablo Jabor, que é diretor aqui do Instituto Jones dos Santos Neves. Jabor, muito bem-vindo. Se apresenta e fala um pouco de você, quem é você, o que você faz aqui e qual é o tipo de conteúdo que você vai contribuir aqui para essa discussão sobre mudanças climáticas. Bem-vindo, Jabor. Obrigado, Chicarino. Tudo bom, pessoal? Que bom estar com vocês aqui. Como o Chicarino falou, eu hoje estou como diretor, de estudos e pesquisas do Instituto. Mas eu sou de uma carreira de Estado aqui do Espírito Santo, do governo, de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Sou formado em oceanografia, fiz o meu mestrado em engenharia da computação com ênfase em geoprocessamento, doutorado em geografia aqui na UFES. Minha orientadora está aqui comigo hoje. Vamos falar sobre isso, tá? Porque podemos falar sobre isso também. Será que se você falar alguma coisa, vai puxar a orelha assim? Pode ser, acho que sim. Né? Aqui no Instituto a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas, alguns trabalhos, e tanto a Jaqueline quanto a Gisele trabalham como pesquisadores aqui junto com a gente num projeto importantíssimo que a gente está fazendo, relacionado aí às mudanças climáticas. Nós estamos fazendo uma análise executiva de todas as ações que o governo vem realizando, de um dos eixos, o eixo de mitigação. Então, enfim, acho que a gente pode bater um papo legal hoje para falar sobre essa temática aqui. E o Instituto que sempre reúne essa galera, que eu gosto de brincar, que é a galera do apocalipse. Não é? São pessoas, são profissionais tarimbados, brabos da ciência, que se reúnem, não só eventualmente, mas como sempre estão se reunindo para falar dessa questão das mudanças climáticas, de como o Espírito Santo tem que se preparar, se planejar para esse fenômeno que é uma realidade não só no Brasil, mas também no mundo todo. Então, ao lado do Jabor, a orientadora dele, Jaqueline, Jaque Albino. Jaque, que bom te ter aqui, muito obrigado. Se apresente, fala um pouco do você, o que você faz. Eu já vi aqui que a sua biografia é braba, hein? É braba. É a idade, Jaque. é a idade. Desculpa a brincadeira, bem-vinda, viu? É a idade. Quanto mais velho, mais você tem história para contar. Bem, eu sou geógrafa de formação, fiz doutorado em geociências, na parte de geologia sedimentar, e sempre trabalhei com ênfase em morfodinâmica costeira, geomorfologia costeira, com praias, com problemas erosivos de praia, onde entra muito essa ideia das flutuações do nível do mar. Sempre me acompanhou minha vida toda. E acabei indo para um pós-doutorado em engenharia para estudar ondas, vulnerabilidade. Então, sempre com esse enfoque com as mudanças climáticas e oceanográficas, né? E dentro aqui do Estado, eu sou professora da pós-graduação de Oceanografia Ambiental e da Geografia, e hoje é um prazer estar aqui no grupo, como pesquisadoras do grupo de Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. E que bom te ter aqui nessa linguagem, porque o podcast é uma linguagem muito consumida pelos jovens, né? E tratar um assunto sério que tem a ver com o futuro deles também é muito importante. Ô, Jaque, seja bem-vinda, viu? Obrigado pela sua presença. E aqui, na minha frente, a Gisele Módulo, falei certo o sobrenome? Módulo, que também faz parte dessa galera do apocalipse, dessa galera da pesquisa, que tem uma missão muito árdua e também de muita responsabilidade, que é trazer esse conhecimento para a gente, porque não adianta só a galera da pesquisa pensar de como vou mitigar, como é que eu vou planejar, como é que eu vou evitar, se a gente não fizer a nossa parte como sociedade. Gisele, bem-vinda!
Obrigada. Fala um pouquinho de você, o que você faz, o que você faz aqui no Instituto. Obrigado, Felipe, Esse pelo mundo vai convite, acabar? o Pablo também, por participar aqui desse trabalho aqui junto com o grupo, o pessoal do Instituto Jones. Eu sou geógrafa também de formação, eu sou doutora em oceanografia, fiz meu mestrado na geografia, sempre na área costeira. A Jaque também é minha orientanda desde sempre. Orientadora. Minha orientadora. Orientadora. Olha a idade, olha a Olha idade. aí, Jaque, aí, ó. Olha a idade, olha A a minha idade. orientadora. E também dou aula E não no vai programa. qualificar mais. Também dou aula no programa de pós-graduação da Geografia da UFES. E trabalho com a questão da evolução dos ambientes costeiros, da evolução da planície costeira em função de variação de nível do mar, com a sedimentologia, vulnerabilidade costeira, sensibilidade costeira à inundação, à erosão costeira. E estou adorando trabalhar com políticas públicas. Está sendo um desafio algo bem diferente da gente na academia. A gente está acostumada com termos mais... E aqui a gente é um outro mundo É outra e escola. que a gente está apaixonado. Aproveitar essa deixa da Gisele para dizer que a nossa proposta, a proposta do Metrópoles Possíveis, né, que é um podcast, como eu disse para vocês, que é produzido e dirigido pelo Observatório das Metrópoles, que funciona aqui no Instituto, é fazer isso mesmo, é democratizar a informação, é trazer assuntos da academia, que estão sendo discutidos na academia, que passam também pelo Instituto, mas trazer esses assuntos de uma forma descomplicada, de uma forma simples de entender. Porque com esse universo, as pessoas consumindo só vídeo de 1 minuto e meio no Instagram, no TikTok, a gente precisa fazer algo. Então é aproveitar essas novas tecnologias que os jovens estão conectados para falar que se a gente não fizer a nossa parte, o fim do mundo eu não sei se chega, mas o fim da gente talvez. Isso. E aproveitando essa deixa, já boa, eu já quero colocar aqui uma pergunta na mesa para que vocês possam ficar à vontade para responder. Se tem diferença, mudança climática é a mesma coisa do que aquecimento global? Um faz parte do outro, como é que é isso? Bom, vamos lá. A gente está vivendo um cenário que a academia já entende, né, de mudanças climáticas e talvez o principal reflexo disso, aquilo que também provoca várias alterações, é relacionado ao aquecimento global. Então, o aquecimento global é uma mudança climática, mas que desencadeia outras, né? Então, excesso de chuva, uma temporada extensa de seca, mudança do padrão aí das ocorrências de eventos extremos, como, por exemplo, ciclones e furacões. Isso tudo está relacionado aí ao aquecimento global e são também mudanças do clima, né? Daquilo que a gente tem como um padrão do clima. Então, isso envolve também elevação do nível do mar, que é um dos focos aí do estudo da Gisele, né? Então, tudo isso está relacionado a um principal fenômeno aí que é provocado aí já é consenso, que é provocado pelo homem, né? Que é esse aumento da temperatura, um aumento progressivo, né? E cada vez maior da temperatura do planeta, né? A chapa tem esquentado, né, Jaque? Tem Principalmente em esquentado. 2024. É interessante esse assunto aquecimento global, porque existe toda uma interação do fluxo terra, né, terra com o oceano e atmosfera. Então, quando você tem, por exemplo, um aquecimento da temperatura, há um aquecimento das águas oceânicas, que, por sua vez, vão mudar os padrões de corrente, vão mudar os padrões de evaporação, de saída, de ascensão de água, e isso vai criar lugares que vão receber mais aquecimento e, talvez, nessa circulação, esfriamento. Né? Então, a gente tem lugares que estão com frios muito maiores, porque a corrente mudou, assim como tem lugares de alta temperatura, criando até desertos, coisas, né? Esse tipo de situação. Mas é interessante dizer que mudanças climáticas, alterações climáticas, sempre ocorreram na história da Terra. Desde que a gente conhece a Terra como Terra, e principalmente nos últimos 5.000 anos, que é mais pertinho da gente na escala geológica, a gente já teve o nível do mar em um aquecimento de um nível do mar 5 metros acima do atual, e há 3.000 anos atrás, 2,5 metros acima do atual, 1.000 anos atrás, 1,5 metro acima do atual. Então, a gente tem histórias de flutuação. E talvez, pelo padrão geológico, estejamos vivendo isso hoje. Só que, naqueles anos atrás,
a gente não tinha o fator ambiental, que é o homem. Desde que a gente estuda evolução de relevo, padrões morfodinâmicos da Terra, quando o homem começa a atuar e mudar os padrões, ele é um elemento. Então, a gente pode ter uma mudança climática natural que, sem dúvida nenhuma, a gente age nos nossos serviços, no nosso uso industrial, a gente é um ator, mas a gente também pode ser o quê? Um afetado. Então, é uma relação muito próxima do que é todo o equilíbrio da Terra. Sempre o equilíbrio que um age sobre o outro. Sempre uma ação vai ter uma reação. Então, a gente está tendo impacto agora porque a gente tem homem, a gente tem a humanidade. Porque nos tempos atrás a gente não tinha o relevo, as planícies costeiras, tudo se adaptava naturalmente. A gente tem históricos geológicos que o Nordeste, por exemplo, tem o depósito arqueológico de Araripe, né? Que é fósseis de peixe a quilômetros e quilômetros da linha de costa. Então, o que a gente tem é que o nível do mar já esteve lá. Então, o nível do mar talvez queira chegar em toda a Vitória, só que não vai acontecer porque a gente está aqui. Mas a gente vai ter que viver com esse impacto, com essa nova adaptação, onde o homem sofre, mas também resolve, tem que se adaptar e contribui, porque os serviços que a gente sabe que o homem usa vai poluindo mais, criando microclimas, criando rede de carbono, que vai gerando os aquecimentos. E aquecimentos, né, Gisele, que já chegaram. Eu trouxe a questão de 2024, porque recentemente BH estava 2 meses sem chover. Manaus estava tendo problema com as fábricas da Zona Franca, porque o nível do rio baixou e as empresas não estavam recebendo matéria-prima para produzir. Isso é já reflexo do aquecimento global, Gisele? Sim, exatamente. Estamos lascados, meu Deus do céu. A gente observa os cenários que já são feitos, né, para o Brasil, e a gente observa que você tem uma intensidade aumentada e a frequência também de secas em determinadas áreas do Brasil. E se você pega a região da Amazônia, você tem acontecido isso. Períodos mais secos do que o normal. E se você pega o Rio Grande do Sul, você tem chuvas mais intensas com volumes maiores do que o normal. Então, essa intensificação e essa maior frequência tem acontecido realmente, em função dessa mudança acontecendo. Agora, pegando o gancho, quando você falou a diferença de mudança climática e aquecimento, se é a mesma coisa, isso não é... Lembrar que mudança climática não quer dizer aquecimento apenas, porque mudança climática pode ser o resfriamento. A Terra muda, o clima dela é cíclico. Ela resfria e aquece, esfria e aquece. A gente está hoje falando do aquecimento, mas a mudança climática também pode ser relacionada ao resfriamento. E a gente tem, né? Eu fico pensando, porque o que aconteceu em Porto Alegre recentemente, né? Não tinha... tinha um precedente ali na década de 40, 41, se eu não me engano. E a gente não sabe se a próxima chuva que vier a ter em Porto Alegre, em qualquer outra capital, qualquer outra metrópole que seja, a gente não sabe essa intensidade e qual é o prejuízo que vai causar e se a gente, como sociedade, está preparado, principalmente quando trago para a realidade brasileira, se a gente está preparado para poder dar conta disso. A gente está gravando esse episódio em outubro, né? São Paulo, capital, sofreu uma forte chuva nos últimos dias, que tem 4 dias que choveu, com 5 dias, 500 mil pessoas sem luz, ou seja, as próprias empresas não estão preparadas para dar conta dessa dimensão. E por isso que é importante discutir sobre isso, né? Todo mundo precisa estar preparado, inclusive uma empresa que vende energia. É isso, todo mundo tem que estar preparado, as empresas têm que estar preparadas, os governos precisam estar preparados. Agora, isso que você mencionou, e você falou de São Paulo, do Rio Grande do Sul, esses eventos, historicamente, eles aconteceram já, né? Eventos extremos aconteceram, né? E aí, você também mencionou uma coisa, a gente não sabe o que e como pode acontecer. Na verdade, a gente já consegue estimar o que pode acontecer se um evento extremo desse acontecer novamente. Então, quer dizer, hoje a gente tem ferramentas, tecnologia
que permitem que a gente consiga estabelecer o alcance de uma determinada enxurrada ou uma determinada inundação. O que vai acontecer se a gente tiver um volume de chuva excessivo num curto espaço de tempo, ou se essa chuva ficar por muito tempo num determinado local, né? Então, a gente já consegue fazer essas estimativas, ou seja, delimitar isso, o que é fundamental para estabelecer uma coisa que é cada vez mais importante a gente ter bem mensurado, que são as áreas de risco. E a Gisele falou uma coisa muito importante, que é, em alguns desses lugares, essas coisas já aconteciam historicamente, geologicamente, no tempo, né, geológico da Terra, já acontecia isso, de aumentar o nível do mar, das chuvas acontecerem, dos rios estarem acima do seu nível normal, né? E o que acontece é que hoje a gente tem gente lá, pessoas vivendo lá, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, boa parte dos vales atingidos foram vales ocupados, assim, na época, né, em que foram ocupados há mais de 150, 200 anos atrás, e estrategicamente naqueles lugares. No Espírito Santo aconteceu isso também. Em Santa Catarina, onde aconteceram cheias históricas lá na década de 80, aconteceu isso também, lá no Vale do Rio Itajaí, em Blumenau, né? Então, as cheias acontecem historicamente naqueles locais. Aí a pergunta é, por que as pessoas vão para lá? Bom, existem motivos para as pessoas irem para lá. Primeiro, porque é fácil chegar onde tem o rio. Então, o rio é uma via de locomoção das pessoas, né? E segundo, essas terras, muitas vezes, essas áreas alagáveis, elas são áreas férteis, né? Então, é um lugar estratégico para você montar uma comunidade ali e estabelecer lá, né, o cultivo agrícola, a agricultura naquela região e tal. Agora, é impressionante isso. Se você vê na história do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em alguns municípios do Espírito Santo também, mesmo indo para esses lugares que as cheias já acontecem, a população ela tinha inteligência de estabelecer assim, tudo bem, vamos ficar aqui, mas vamos ficar nessa elevação, nesse morrinho, nessa área mais alta. Pode ver em quase toda a cidade, assim, que a gente vê essas edificações antigas, a igrejinha fica onde? Em cima de uma colina, não é? Então, justamente essas áreas, primeiras áreas ocupadas, elas eram naquela região, mas em áreas com um pouco mais de elevação. Só que essas cidades cresceram, né? E aí elas vão crescendo e ocupando áreas que vão ser mais suscetíveis a esses eventos de inundação. Então, nós estamos lidando com duas coisas aí. Uma é, nós já estamos há algum tempo vivendo num lugar onde já é suscetível a ter, né, inundação, só para falar disso, inundação e deslizamento, né? Mas, né, nós estamos ampliando essas cidades, essa área urbanizada, e esses eventos também estão se tornando mais frequentes. E não é só, queria ouvir de vocês duas, não é só... É que a gente ouve muito falar assim, mas a natureza está ocupando espaço que já era dela, que já é dela. Sim. Só que a treta toda do aquecimento global, das mudanças climáticas, não é só fator natureza. Como vocês bem falaram, tem um fator homem. Então a gente está contribuindo com essa treta toda. Eu gostaria primeiro de completar um pouco a fala Fica à do vontade, Pablo. Jaque. E também da Gi, que ela colocou agora. A gente está falando de aquecimento global e realmente os fatores são astronômicos. Maiores insolações em umas épocas geológicas e menores insolações em outras, que vai desencadear toda essa adaptação oceano, né, com a atmosfera. Então, quando a gente fala de alterações climáticas, como foi colocado que temos enchentes, cheias, enxurradas, erosão costeira, o que é interessante para se resolver com as ferramentas que existem é estudar a vocação do impacto de cada lugar. Por exemplo, em regiões montanhosas, você pode ter problemas de deslizamento de encostas. Em regiões de vale, você pode estar associado às inundações e enchentes dos rios. Nas regiões costeiras, como é o nosso caso do estado do Espírito Santo, que é completamente alongado, a preocupação dos municípios das cidades costeiras vai ser a subida do nível do mar, que vai causar erosão, inundação. Se a gente não tiver um sistema sanitário bom, bem resolvido, que a gente já deveria ter, então, das coisas para a gente mitigar e correr atrás a tempo de ter, a gente vai ter grandes poluições dessas águas das cidades, porque a gente vai subir o lençol freático. Intrusão marinha, né? Só para ilustrar o que você está falando... Intrusão marinha também. Meaípe seria um bom exemplo de erosão? Com a questão do mar, ou não tem muito a ver? Falei besteira. Não. Meaípe, uma das mudanças que a gente tem que falar, vamos falar disso ou não, mas uma das alterações que a gente tem nas mudanças climáticas é um pouco da alteração da direção das ondas.
Uma das coisas que acontece quando você muda os ventos, quando você está trazendo mais tempestade do sul, as ondas também mudam de como elas chegam na costa. A resultante, a maioria das ondas pode mudar essa resultante. Então, quando você muda a direção das ondas, você muda também das correntes. Então, tem lugares que sempre receberam sedimento e lugares que sempre cederam, por causa de uma corrente ao longo da costa. Aquela corrente que a gente perde criança na praia, ela entra aqui, sai ali, é essa mesmo. Ela transporta sedimentos, ela leva, areia da praia. Ela leva pessoas, imagina se ela não vai levar o grãozinho de areia, né? Então, o que aconteceu em Meiaípe, que é um estudo que a gente até fez, acho que nos anos 2013, 14, nem me lembro quando a gente publicou, o que acontece? Houve uma alteração nos últimos 40 anos dessa direção de vento e de onda. Então, mudou o lugar onde recebia sedimento, começou a erodir. E o lugar que cedia está construindo mais. Então, essas alterações são mais particulares, mas, como eu te falei, é caso a caso, porque depende da direção da linha de costa, depende do tanto de volume de sedimento que essa costa tem. Disponível, porque né? Você fala de Meiaípe, são falésias. As praias são estreitas. Então, aquele litoral já é com pouco sedimento. Então, quando a pessoa mora, ou tem o restaurante, ou tem o comércio, nesses lugares de sedimento, que já são poucos e baixos, o olho da pessoa tem que abrir muito, a gestão tem que estar preocupada, porque são regiões que, nesse local, importa isso. Então, a mudança climática pode ser global, mas a gestão deveria ser feita em escalas locais, municipais, bairros, porque assim você vai entender a vocação do impacto. Né? Vocação de impacto, inventei agora, né? Agora, vocação de impacto. Assim, a vulnerabilidade é impacto. Agora, Jaque, a gente tem que lembrar que a maior parte da erosão, dos casos de erosão que tem no Brasil, e no Brasil não pode pegar no mundo, vamos pegar o Brasil mesmo, está associado o quê? À ocupação, algum tipo de intervenção humana no ambiente. E a gente acha sempre que é o aumento do nível do mar, que é ocupado, mas você tem construção de barragens nos rios, que você vai barrar, interromper esse fluxo de sedimento que vai chegar à praia, deixar de abastecer a praia, e ela começar a processo erosivo por falta de sedimento. A ocupação sobre as dunas frontais. Que é uma barreira para ajudar. Que é uma barreira natural, um estoque de sedimento que empresta areia para a praia quando precisa, numa onda maior. E aí, se essa previsão de aumento do nível do mar, de tempestades maiores, mais frequentes, cadê quem vai me emprestar? Opa, é um calçadão que eu tenho minha casa, Então, olha como que o papel do homem, às vezes, acaba prevalecendo e não botar a culpa no aquecimento global. Assim como os portos, toda a estrutura rígida que você constrói na área costeira altera o balanço, a troca de sedimentos. Isso vai acumular em um lugar, mas vai faltar em outro. Então, são obras costeiras, são intervenções antrópicas que é a maior causadora de processos erosivos no Brasil. E a gente habitando esses lugares que a gente materializa uma erosão. Quando a gente trabalha mapeamento de linha de costas, em lugares que não tem ocupação nenhuma, ninguém vê erosão. Porque não está destruindo nada. Porque a erosão sempre existiu e sempre vai existir. Há uma flutuação dessa energia oceanográfica que vai fazer sempre erodir ou construir. Depende da época, depende da década. Isso já é natural. Isso tem a ver com a circulação. E a gente só repara a erosão se a gente ocupa. Porque aí caiu a calçada, né? Ainda tem isso. Além da gente ser um bloqueador de sedimentos, de alteração das correntes de sedimento, como os portos, a gente, mesmo não sendo nada disso, a gente pode estar do alcance da subida do nível do mar. E o estado do Espírito Santo é um estado costeiro, né, e que tem quase todos os municípios do estado estão bem próximos da costa, né, quando a gente considera aí essa nossa faixa litorânea, né, não só aqueles municípios que estão, né, de frente para o mar, mas também os municípios que estão numa área baixa, né, pouco elevada, são suscetíveis às mudanças, aí a mudança do nível do mar ou a esses eventos extremos relacionados aí ao oceano, né? Aumento da frequência, mudança de direção das ondas, né? Tudo isso vai afetar. A nossa orla é muito ocupada, né? A gente tem mais ou menos aí 50% da nossa orla com algum tipo de intervenção ou ocupação, né, na costa. E isso tudo pode sofrer, né, com esse aumento do nível do mar. A Gisele estava mencionando que até a intrusão salina, né? Quando a gente pensa nessas questões ou de impactos relacionados a essas mudanças, tem
muita coisa pode mudar. Vou dar um exemplo daquilo que as pessoas, no geral, geralmente não se atêm, né? Por exemplo, a captação de água para abastecimento nos rios. Então, quando você tem uma menor vazão dos rios, num período de seca, e você tem, eventualmente, a incidência de maré meteorológica, por exemplo, né? Ou seja, uma maré mais forte, né? Você tem uma penetração do que a gente chama de cunha salina nesse rio e muitas vezes afetando ou chegando até o local de captação de água. Ou seja, a água captada para o abastecimento humano passa a ser uma água salgada ou salobra, né? E aí você tem uma dificuldade muito maior de tratamento ou buscar, né, recuar e trazendo cada vez mais para dentro do rio, mais a montante, né, o ponto de captação de água. Né? Neste caso que as medidas de adaptação, vai ter que se adaptar a isso. Vem para resolver, porque vai ter que continuar a ter abastecimento de água. Se essa cunha uma das soluções é isso, mudar o ponto de captura. Mudar o ponto de captação. Aliás, isso já vem acontecendo. Essas empresas, os SAAIs, que fazem captação de água nos rios, precisam desses rios, né, nesses municípios costeiros, estão tendo que lidar com isso, de trazer, né, recuar, né, no seu ponto de captação de água. Isso a gente está falando aqui de quilômetros e quilômetros, não é mudar um pouquinho, né? Às vezes é muito que tem que mudar para poder se adaptar. Né? Então, isso é subir, né? Subir. Não, tipo, minha cabeça ela tá aqui já fervendo, porque a gente vê que são assuntos extremamente importantes, relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, todo mundo toma banho, toma água todo santo dia. E a gente vê que recentemente, né, a gente tá, repito, né, a gente está gravando esse podcast em meados de outubro, a gente teve aí um alerta do governo do estado, recentemente do Espírito Santo, chamando a atenção para economizar água, vamos dizer assim. Isso mesmo. Economizar água, vamos economizar água. Sem chuva. Então, sem por que eu fico assustado? Porque se já não bastasse a água que vem pouca, que está com pouca vazão no rio, ela ainda vem com sal. É isso aí. Meu Deus do céu. Esse é um exemplo, né, de uma das coisas que a gente tem que começar a entender que isso vai ficar mais frequente, a gente vai precisar se adaptar a isso também, né? Além de todas a erosão costeira, como a Jaqueline mencionou, e todos os outros fatores aí associados à enxurrada, associado a deslizamento, associado a períodos de estiagem muito longos, né? Então esse é o lance. Em 2024 a gente teve tudo. A gente está tendo tudo. Estiagem longa, também. queimadas. Uma declaração recentemente da ministra do Meio Ambiente dizendo que se continuar assim, se a treta continuar desse jeito, até 2070 a gente não tem mais Pantanal. Eu já comprei logo minha passagem para Bonito, porque eu preciso ir lá antes de acabar aquilo lá. Brincadeira. O Pantanal, já que você falou aí, o Pantanal é um caso interessante aí de se observar, né? O Pantanal ele vive esses ciclos de muita água e também de estiagem. Isso é histórico no Pantanal, né? O que a gente vivenciou, ou vem vivenciando agora, é de um período já de, se eu não me engano, de 5 anos de estiagem no Pantanal. Isso já aconteceu aí no passado recente. O que aconteceu há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, que a gente também tem, aí os mais antigos têm na memória, que, por exemplo, da novela Pantanal, que é aquele ambiente alagado o tempo inteiro, e isso foi passado, a gente tem essa imagem, né, do Pantanal. Nós passamos um período aí de cerca de 40 anos sem estiagem no Pantanal. E isso não é normal. E isso aconteceu. Agora a gente está vivendo um momento de estiagem que precisa sair, né? Quer dizer, a gente precisa voltar para o momento de área de mais chuva no Pantanal e de mais água no Pantanal. E fazer essa inflexão da estiagem para o excesso da água, né, de água, é difícil. Né? Os dados do CEMADEM mostram isso. Se você analisar os dados do Pantanal, né, da região não tem tantos dados assim, mas o que tem mostra isso. Por que eu estou falando isso? Para mostrar o seguinte, que a gente tem que meio que entender o que acontece, e por isso que é importante aí, né, a academia, as pesquisas, a série histórica desses dados, a gente conseguir ver como é que isso acontece, essa flutuação que em muitos desses casos, né, acontece em períodos secos, períodos de chuva, entender o que acontece no ambiente para poder justamente tomar as medidas e nos adaptarmos, nos prepararmos, nos adaptarmos e enfrentarmos essa situação, fugindo dos extremos, dos extremismos, do alarmismo por um lado, né, e também de quem nega sempre, ou seja, do negacionismo
negacionismo por outro lado, né? Então só a compreensão dos fenômenos e entrar em, assim, poder transformar isso numa linguagem mais acessível para as pessoas é que vai fazer a gente fugir desses extremos, porque nenhum dos dois extremos é bom, né? A gente tem que entender o que acontece e entender onde é que a gente está nessa situação toda, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ter sempre estudos, dados, informação, né, para que a gente tome as nossas medidas, estabeleça os nossos planejamentos, que é fundamental a gente ter planejamento, né, para que a gente possa saber como agir e o que fazer. Agora, a gente, puxando a sardinha aqui, a gente entra da geomorfologia, da área da geologia. Você falou uma coisa bem importante, Pablo, que é você entender o ambiente, compreender como ele funciona. E a gente parte do princípio para entender esse ambiente através do relevo, né? da geomorfologia, né? Das feições que tem e do comportamento evolutivo deles. Parênteses agora, quem está assistindo a gente, o que ela está falando? Geomorfologia? Geomorfologia. Explica para a gente um pouco, para quem não é da área. A gente estuda a forma do relevo, né? A forma da Terra, e aí a gente percebe que eles são diferentes, tem genes diferentes e evoluções em termos geológicos diferentes. Então, se a gente pegar do Espírito Santo, as áreas com o litoral não, pegar a parte norte do estado do Espírito Santo, você tem um domínio de tabuleiros, que a gente chamado num grupo, né, no geologia, de falésias, e que ele tem uma topografia relativamente plana, mais suave, com leve caimento em direção ao mar. Então, a gente tem uma região com essa característica. Quando a gente pega, vindo para o sul, a gente tem o domínio do cristalino, das rochas, dos granitos, guinais, rochas ígneas, e que são mais acidentadas. E quando você pega a planície costeira, que a gente está falando onde estão as terras baixas, as terras alagadas, que o nível do mar atuou, junto com o fluvial ali, na beiradinha, ela está estreitinha no Espírito Santo, limitada, exceto lá no Rio Doce, né, que tem um potencial grande de... Mas você pega o litoral centro-sul, está confinado a essa estrutura geológica cristalina. Então, você tem uma compartimentação natural em função do relevo que já direciona muito o que a gente deve fazer, para onde deve olhar e o que olhar. O norte, o problema da estiagem, porque você tem a questão lá natural dele, já chove menos. E com relação à parte sul, mais montanhosa, que a gente chama de região montanhosa e serrana, já é uma região que chove mais. Então, lá o problema vai ser de inundação, de enxurrada, de deslizamento, o que talvez não vai acontecer no norte. Então, a gente compreendendo a dinâmica desses ambientes naturais, a gente consegue perceber qual é a sensibilidade que esses ambientes têm para a inundação, onde é mais sensível para a erosão, a vulnerabilidade, onde é mais sensível para a intrusão da cunha salina. Sim. Mais sensível para desmoronamento de encosta. Então, a gente... Sempre particular. Sempre os a gente pega e direciona as políticas públicas para esse ponto. E não querer trabalhar inundação no estado todo, tudo igual. Isso. Então, compreender a particularidade de cada região ou cidade, que a gente vai ter que trabalhar com o território. Isso. Porque as prefeituras vão ter que atuar, né? É o território, vai ter que ser, a medida vai ser mimoso, teve que atuar ali, é mimoso. Então, conhecendo a particularidade de cada município é um ponto fundamental para você saber o que deve fazer. E se preparar, e capacitar a defesa civil e ter pessoas, né, que possam enfrentar, né, e estar preparadas para essa situação. E o pessoal que está acompanhando a gente, vocês achavam que a aula de geografia não servia para nada? E, tá vendo? A geografia é importante, a gente precisa falar sobre isso. E já que a Gi falou da questão do sul do estado, do Espírito Santo, eu queria trazer aqui a questão de Mimoso do Sul, né, a tragédia das águas do sul do estado. Mais uma tragédia, né, porque em 2020 nós tivemos aí Iconha e Alfredo Chaves, né, os dois municípios mais prejudicados com as fortes chuvas de 2020. 4 anos depois, o tempo de uma Copa e de uma Olimpíada, vem uma outra tragédia das águas. Enquanto essa de Iconha e Alfredo Chaves morreram 3 pessoas, a de 4 anos depois morreram 20 pessoas. Mais de quase 15 mil pessoas fora de casa. E o caso de Mimoso, eu queria trazer ele para a mesa porque eu acho, né, vocês vão falar, eu penso que ele ajuda a ilustrar um pouco da questão do aquecimento global, de deslizamento, tudo isso que vocês falaram, e também mostra um pouco da atuação do Instituto, né, da atuação
dos profissionais que trabalham com mudanças climáticas para tentar mitigar. Eu queria começar com você, Jabor, falando um pouco dessa experiência sua / Instituto durante essa tragédia de Mimoso e de como a ciência pode contribuir para que, quando acontecer de novo, a treta seja menor e menos dolorida. Tá bom, vamos lá. Realmente, Mimoso foi a última grande tragédia nossa, do Estado. Afetou de uma forma muito pontual, né? Poucos municípios, né? Ou seja, foi uma chuva muito intensa em pouco tempo, né? E isso, a gente não tem registros disso ter acontecido dessa forma no Estado, por isso diferencia do caso anterior de Iconha, por exemplo, em que a chuva levou mais tempo, né, para encher, para provocar a inundação. Em Mimoso foram poucas horas, né, de muita chuva. Foram estimados aí 600 milímetros em coisa de 4 horas. Né? Isso o nível do rio chegou a 9 metros acima do seu nível, né, normal. 600 milímetros em 4 horas é coisa pra caramba. É muita coisa, é absurdo, né? É uma chuva extremamente forte em muito pouco tempo, e isso provoca esse fenômeno da enxurrada, que é justamente muita água em pouco tempo. E isso né, a academia também, quando estuda isso, mostra esses dados, que é sempre muito mais perigoso, né? Porque você provoca o quê? A velocidade do fluxo, e aí as pessoas são carregadas, os carros são carregados. A gente teve uma imagem que rodou aí de uma viatura do bombeiro sendo carregada, né, durante esse período. Bom, o que aconteceu? Assim, Mimoso já tinha até um plano, foi desenvolvido em 2013 pelo governo do Estado, né, chamado Plano Municipal de Redução de Risco, né, PMRR. Foi feito pelo governo do Estado em 2013 para 17 municípios do Estado. Mimoso era um deles, né? E a gente, quando observa nesse plano, a gente vê uma área ali suscetível à inundação. A gente tem até essa imagem aí, se alguém puder mostrar. Tá mais para baixo aí desse... Aí, né? Dentro desse... Descreve essas imagens. Essa imagem é da sede de Mimoso. Né? Sobe um slide, acho que está um acima aí, por favor. Um antes. Aí. Esse é o documento. Está público, está no site da CEDURB. Né? Plano Diretor de Águas Pluviais, Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos, PMRR, e projetos de engenharia para 17 municípios, e aí está, dentro dessa terceira etapa, a elaboração do plano de redução de risco. E dentro desse documento aí tem esse mapa, porque é o próximo slide. Você falou que esse documento é de 2013? Está lá, dezembro Sim. de 2013 foi publicado. 2013. Desce um slide, aí. Essa área em vermelho é a área de mais alto risco, eles chamaram isso de alerta máximo, dentro dessa área aí, de provocar aí inundação, né, em Mimoso. Próximo slide, eu vou dar um destaque. Rapidinho, então esse vermelho aí seria... A sede de Mimoso, né, mapeado em 2013 como sendo a área suscetível, né, a um evento de inundação, né, que é provocado com uma chuva de 90 milímetros. Nós tivemos 600 milímetros. Cara. Tá? Próximo slide mostra um destaque do que está lá, né, no alerta. Então, a chuva de 90 milímetros em 4 horas, nós tivemos 600. O que tem que fazer? Né? Avaliar a necessidade de retirada da população dessas áreas de risco, né, relacionados a períodos de retorno. Quer dizer, o período de retorno qual é a probabilidade desse fenômeno acontecer, ou seja, dessa chuva de 90 milímetros acontecer. Foi estimado que isso poderia acontecer num cenário de 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos é possível que aconteça em Mimoso uma chuva... Isso foi estabelecido lá em 2013. Caramba. Né? 2013. Quanto tempo foi depois? 11 anos depois. Acertou 11 a anos data, depois, né? nós tivemos uma chuva pior do que essa Que foi que em era março. prevista. Foi, exatamente. Né? E aí, o que a gente deveria ter feito? Né? Retirar a população dessas áreas de risco. Né? Vamos para o próximo slide. Essa foi a área que nós mapeamos em Mimoso. Nós estivemos lá, né? Uma semana depois. Isso já é 2024. Isso aí foi o fato. Em 2024, essa foi a área atingida na sede de Mimoso, mapeada. Tem um vídeo aí, se você quiser mostrar, um videozinho que mostra o drone sobrevoando já para fazer esse mapeamento. Não, isso aí já é o modelo, é outro vídeo. Depois eu posso falar sobre esse também. Aí, ó. Esse é o vídeo feito com o drone, né, na área uma semana depois, né, do evento.
Então, isso foi... nós fizemos esse magiamento utilizando o drone, nós cobrimos toda essa área e depois nós, com o apoio importantíssimo da Defesa Civil, né, do pessoal da Geologia lá da Defesa Civil, identificamos o limite dessa área aí afetada, né, pela cheia, né, pela enxurrada, né, digamos assim. E aí nós fizemos aquele mapa lá que vocês viram que chega a ser assustador, né? Assustador aí a coincidência da área. Valida todo o trabalho. É mais que urgente as ações. Isso é ciência, né, gente? Já se sabe o que vai acontecer e a gente já perdeu tempo. É isso aí. Não é urgente, a palavra não é urgente, a gente está atrasado. Então, assim, a gente já tinha um plano, a gente já tinha definido o que era importante ser feito, né? E quando aconteceu o fato, a gente foi lá e fez um mapa do que aconteceu, a gente viu que ele foi... se a gente tivesse como sobrepor, a gente poderia ter feito essa sobreposição, não está aí, mas a área que está aí mapeada como área da enxurrada foi maior do que a área que havia sido mapeada lá, um pouco maior, porque também a chuva foi maior do que o volume foi maior do que estava no modelo, né? Naquilo que estava previsto. Maior, né? Então isso já serve até para fazer um ajuste no próprio plano, né? E dizer, opa, peraí, pode chegar até aqui, é mais até um pouco do que aquilo que tinha sido estabelecido. Aí eu queria destacar um pouco da minha experiência, que eu fui para lá, né? Então assim, eu trabalhei nesse mapeamento. Eu nunca tinha... Isso mudou um pouco a minha percepção desses eventos, assim, porque eu nunca tinha visitado uma área de um desastre como o que aconteceu em Mimoso e que a gente viu depois o que aconteceu, porque 2 meses depois aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Isso é assim, assustador, né? Você vê as pessoas ali tentando voltar, porque eu fui uma semana depois, né? Então, quer dizer, a água já tinha baixado, mas tudo estava destruído, né? E na frente de cada casa, não é de algumas, de todas as casas, tinha uma montanha de lixo que estava sendo recolhido, estava sendo começado, né? Já tinha começado o processo de limpeza e era 24 horas. Essa montanha de lixo é tudo que a pessoa tinha. A vida dela, a vida dela estava ali, né? Aí vai embora fotografia, vai embora tudo, a memória da pessoa. Absolutamente tudo, Felipe. Tudo que a pessoa tem. Vira uma montanha de lixo na frente da casa da pessoa. Todos os móveis, tudo que ela tem na vida, tá ali. O que sobrou dentro da casa, eu entrei em algumas casas, só sobrou parede, não tem mais nada ali. E algumas, nem isso, né? Porque, como eu falei, velocidade do fluxo, a enxurrada chegou a levar casas, né? Então isso é uma coisa, assim, realmente é assustador, né? A gente viu um caso localizado, é um município, né? E no Rio Grande do Sul isso foi multiplicado por muitas vezes, porque isso aconteceu lá e permaneceu por muito tempo, né? E isso deslumbra que as mudanças climáticas não são só ambientais ou econômicas, elas passam pela saúde, tanto das pragas, das epidemias, como a saúde mental das pessoas que já estão completamente doentes. A gente está vivendo um momento de doença geral, né? As pessoas estão muito adoecendo, sobrecarga de trabalho, e ainda vai ter a vulnerabilidade da casa, do trabalho, da saúde. Então, a mudança climática mexe muito mais do que questões que a gente fica falando sobre o ambiente, as erosões, é muito mais que isso. Além da economia, a saúde mental das pessoas, além de física mesmo, se a gente considerar tudo que vem atrás das epidemias, da qualidade das águas. E majoritariamente são sempre as pessoas mais pobres e vulneráveis que são mais atingidas. Exato. Que a gente vê o papel da pesquisa que o Instituto fez com relação ao Mimoso e que a academia faz. Se a gente pegar, né, a gente na UFES, a gente já fez um mapeamento das áreas mais sensíveis. Aí estou pegando sensíveis, que eu estou falando de aspectos físicos, naturais, que é pertinente ao ambiente, não tem nada a ver com o homem. Mais sensíveis à inundação costeira na região da metropolitana aqui de Vitória. Vila Velha, principalmente, a parte baixa ali do Mestre Álvaro, Vitória. E aí a gente consegue perceber, quando casa isso com o fator socioeconômico, que aí você pode colocar variáveis. Que variáveis são essas? A densidade de população, ou seja, quanto mais a população o maior número de população ali, você tem aumenta a vulnerabilidade, que é a maior quantidade de gente em risco. E uma outra variável é que, se essa população é grande, de idosos, de crianças, a vulnerabilidade é maior ainda, porque são pessoas mais vulneráveis, que precisam de maior atendimento rápido. E a renda também, né? A capacidade daquele município ou daquele
bairro, se adaptar, ou de se recuperar. A resiliência, né? Ter condições. É quem está na residência, porque ele A tem maior resiliência capacidade ou não pra de ele voltar, enfrentar né? essa condição adversa. Então, quando você você junta nessas informações da sensibilidade natural e dessa vulnerabilidade socioeconômica, você tem, de fato, uma vulnerabilidade por completo, né? Uma vulnerabilidade em si. Que é o você social e o tá físico. juntando os dois. E a educação, né, Gisele? E a educação mental. Porque a gente fala muito de mudanças, de ações, mas, por exemplo, as pessoas que recebem o relatório de 2013 têm competência, educação, conhecimento, feeling para fazer alguma coisa, acredita naquilo, teve aquela educação ambiental, conhece o meio ambiente. Então, as mudanças, para mim, assim, na minha opinião, elas são muito árduas, porque a gente não tem uma mentalidade ainda social, principalmente no Brasil, de ter a longo prazo, ações a longo prazo. A gente ainda é muito imediatista. A gente, para resolver uma erosão, coloca o muro que cai, mesmo que ele seja mais caro do que fazer um programa como o Projeto Orla, que é do federal, que tem toda uma orientação de você ocupar, permitir 50 metros ou 200 metros de distância da costa para se preparar para as alterações climáticas. É muito mais fácil colocar o muro do que fazer uma educação ambiental, um planejamento urbano. Então, além de ser urgente as ações, elas passam por decisões dos homens, dos governos, que, ao meu ver, ainda estão engatinhando muito na educação ambiental, na consciência e na fragilidade que a Terra está vivendo hoje. Porque a gente habita a Terra, e ela está vulnerável, ela está sofrendo impacto, e a gente que vai sofrer, ela não vai sofrer. Ela, com o tempo, ela pode até matar pessoas, mas ela vai mudar a sua forma da encosta, porque vai sair material desse ponto para esse, ela vai fazer o seu novo equilíbrio. Agora, a gente pergunta, o novo equilíbrio natural que a Terra vai alcançar com as alterações dessas forçantes de chuva, de vento e tempestade, é o que o homem deseja? A resposta vai ser não. E aí, o que acontece? A gente começa a ter esse conflito, e se o homem não mudar a mentalidade, pode trazer uma consciência de educação ambiental, de consciência de educação ambiental mesmo, conhecer o ambiente, conhecer a sua vulnerabilidade e trabalhar um pouco com metas a longo prazo, a gente não vai conseguir mudar. Então, eu sou até pessimista, realmente. A pessoa está pessimista. Sou pessimista porque eu acho que a gente está mais do que atrasado. Dizer que é urgente parece que apareceu uma coisa, agora é urgente. Não. A urgência já está acontecendo há muito tempo, a erosão já está acontecendo há muito tempo, o deslizamento de encosta há muito tempo. A gente sabe que quando chove, o saneamento básico, os esgotos sobem, causam doença, a gente já sabe disso tudo e não fez nada até agora. Muito pouco foi feito. Fala, Gi. Não, eu acho que a educação ambiental, ela não é apenas conhecer a população, conhecer o ambiente, mas ela ter consciência de que ela está apta para mudar, apta para se adaptar ao que vier. Então, ela tem que ser mais resiliente, porque as mudanças vão acontecer e a gente precisa, às vezes, de retirar morador, retirar moradia. Não vou ser daqui, porque eu morei a minha vida inteira aqui, minha família morou a vida inteira aqui. Então, a resistência nesse sentido de não estar adaptado, não ser resiliente, de fato, às mudanças, porque elas vão ter que acontecer. Não está aberto, né? Não está aberto, Se o homem não mudar o comportamento, o mundo vai acabar? Então, o mundo não vai acabar, né? O mundo não vai acabar. O mundo continua aí, né? O problema A gente vai acabar? A gente vai conseguir viver nesse mundo que vai mudar, né? Então, essa é a questão, né? Essas mudanças podem provocar algo que prejudique, vai prejudicar, acima de tudo, o ser humano como espécie, né? Então, quer dizer, nós podemos passar por um novo evento que já aconteceu antes no planeta também, a Jaque pode falar mais sobre isso, que é de eventos de extinção em massa. A gente pode acontecer de novo e a espécie pode ser a nossa, né? A gente pode seguir o caminho dos dinossauros, Jaque? Gente, me Eu provoca. tô perguntando sério. Não parece que é me- brincadeira, mas é sério isso Você está me provocando porque essa é a minha fala. Por exemplo, os dinossauros viveram 200 milhões Para. de Já anos. tem um corte aqui, tá? O corte. O mundo vai acabar ou é a gente que vai acabar como os dinossauros? Os dinossauros viveram 200 milhões de anos e foram extintos. Eles eram preparados, eles eram sangue frio. Casca grossa. Completamente bravos, sabiam caçar, sabiam se matar, né, aquela coisa toda. E mudaram por uma mudança climática. E foram extintos por causa de uma mudança climática. Nós,
desde que o homem começou a se construir, a gente tem 2 milhões de anos. Na verdade, nós homens, 200 mil anos. É muito pouquinho. Então, a gente é desse tamanhozinho na escala geológica, com esses problemas todos. Os dinossauros, eles botavam os ovinhos, o bichinho saía comer por conta própria. Você tem que alimentar seu filho, botar ele frio, botar ele quentinho, botar coisa. Então, nós somos, sim, mais vulneráveis do que os dinossauros. Então, você me provocou, porque eu sou daquelas que eu acho que não sei como que o homem vai conseguir, espécie, vai conseguir sobreviver discordo um pouquinho se da não Jaque. mudar. Você me provocou. Na verdade, Eu essa não, discussão aí, essa discussão, deixa eu falar até antes da Jane, que ela discorda, eu também tendo mais a concordar, a gente já conversou sobre isso em alguns momentos aqui. Mas a produção está falando que o tempo está acabando, o mundo vai acabar, gente. Calma que isso aqui é muito importante, vamos lá. Deixa eles defenderem. Existe um painel, né, que é coordenado pela ONU, né, que justamente mostra esses cenários. E, de fato, isso vem sendo estudado. Existem cenários os mais pessimistas envolvem justamente a nossa existência. Né? Será que a gente consegue existir? Então, existem muitos estudos que vêm trazendo essas perspectivas de se a gente chegar a tal nível de aquecimento, a gente consegue superar isso, suportar, né? Onde que a gente vai ter que deixar de viver, porque vai ser insuportável o ser humano viver, e onde é que ainda vai ser possível viver. Então, a gente tem diversos cenários. No relatório mais recente, do ano passado, já está considerando que já é muito difícil a gente reverter o aquecimento de 1,5 graus, que é isso que a gente já vem sendo dito, né? E isso já vai provocar mudanças bastante significativas. Não tem como mudar isso? Em vários, não, então, o relatório não diz que não dá para mudar, mas diz que é muito difícil já reverter isso, mudar isso. Se a gente parar com as emissões do jeito que está, a gente fica em 1,5. Ainda fica no 1,5, né? Então isso é preocupante. O pior cenário, se continuar do jeito que está, ou vamos deixar no oba-oba sem 4 graus. 4 graus. E aí entra nisso que talvez seja o que a Gisele vai falar. 4 graus? É. Mas eu não tenho sandal para isso, não, para sair Nem de casa. a gente, nem Ninguém ninguém. tem. Grande umidade, grandes Meu Deus. epidemias. Então, com relação, eu discordo da Jaque com relação que eu sou mais otimista. Eu acho que o homem vai se adaptar, até porque o homem não é um dinossauro, o homem tem inteligência. Então o homem vai Tecnologia, ter, né? ele vai ter que ele vai se adaptar. Da forma que a gente está hoje, talvez não, a gente vai ter que de fato mudar. E aí parte do princípio a gente vai ser forçado, cada um de nós, a mudar nossos atos, seja no consumo, seja na indústria, a forma de energia que você vai usar, tudo isso é a humanidade. Então a gente está chegando talvez no fim do poço para chacoalhar e falar, olha, do jeito que está, a gente precisa mudar. Então, eu sou otimista e acredito que vai mudar mesmo. A gente já está no fundo do poço, de Não com lencinho sei. assim, passando lá no fundo assim, ó. Não sei, mas eu sou otimista porque o homem tem inteligência. Quando a inteligência é para o bem e para o prosperar, as coisas vão mais rápido. Eu acredito E a nisso. gente vem trabalhando para isso também, né? O projeto que a gente está envolvido, nós três estamos envolvidos aqui, tenta trazer isso. Quer dizer, a gente está tratando aqui das ações do Estado no nosso projeto, né, relacionados a um eixo específico e muito importante de mitigação às mudanças climáticas. Então, diversas ações já estão acontecendo. Precisa mais, é preciso sempre acontecer, mas elas já estão começando a acontecer, já vem há algum tempo, né? Como eu falei, já existe um plano para Mimoso desde 2013. Né? Então, isso é importante. Agora, a gente precisa de mais, a gente precisa executar aquelas ações, a gente precisa acompanhar esses planos, a gente vem fazendo isso dentro da nossa análise executiva, a gente vem apontando para essas questões, e isso é muito importante também, essa mudança de mentalidade da gente fazer os nossos projetos como política pública é uma coisa importante, vem sendo feito. A gente também, além de fazer o projeto da política pública, a gente está olhando para ela dentro de um processo de avaliação daquela política e de monitoramento daquela política. E saber, olha, ela está acontecendo, mas será que ela pode melhorar? Está acontecendo do jeito certo? Quais são os Onde ela pontos pode fortes? contribuir mais? Quais são os pontos fracos? Onde ela pode contribuir mais? Sim. Então, isso é muito importante, essa mudança, que eu já digo que é uma mudança de mentalidade do gestor. Quando o gestor está disposto a entender que ele, primeiro, precisa fazer uma política pública para se ajustar a esse cenário. E segundo, que a própria política que ele propõe pode sofrer mudanças, isso é maravilhoso, né? Então a gente está caminhando para algo que provavelmente vai trazer benefício. E o benefício é o quê? A indústria, que é o grande poluidor, a gente pega nessa questão.
Se ela não se adequar daqui para frente, ela vai perder com isso. Então, a questão de incentivos fiscais, ICMS reduzido, a própria questão do Selo gerar, que você, verde. a empresa que utiliza energia renovável, energia solar, ela tem isenção de impostos, ela tem financiamento mais facilitado. Quem vai querer? Todo mundo vai querer continuar com isso, ou vai se aderir, né? Senão não dá conta. Então as coisas conta não fecha, né? As pessoas vão acabar tendo. Tem o selo verde do produto que você compra que se tem o selo verde. Então as coisas vão sendo exigências da sociedade. É isso aí. Pablo, Jaque, Gisele, queria agradecer a presença, a participação e o conteúdo, a partilha de vocês. Brincadeiras à parte, é um assunto extremamente sensível, extremamente importante, que tem a ver comigo, com você e com todo mundo. Não tem como. A não ser que a gente não aprenda, a não ser que a gente não mude, pode ser que a gente esteja no caminho dos dinossauros. Espero que não. Obrigado, Jabô, obrigado. Valeu. Voltem A gente agradece. sempre. Obrigada. Obrigada É a isso você, aí. foi ótimo. Mais uma edição, então, mais um episódio do Metrópolis Possíveis, chegando ao final. Então, lembre-se que esse conteúdo é um conteúdo produzido e dirigido pelo Observatório das Metrópoles, que funciona aqui dentro do Instituto Johnny Santos Neves, que tem a missão de, além de produzir ciência, subsidiar políticas públicas. Beijo, pessoas. Até o próximo episódio. E cuidado com o fim do mundo.